Na proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, nós lemos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, versículo 33 em diante, ele diz. Pode levantar a porta para isso, por favor. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque ele o conhecia. Manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Versículo 36. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Diga graças a Deus. A procura de Jesus. As pessoas, elas estão sempre procurando alguma coisa melhor. Elas sempre procuram algo melhor. A pessoa está no emprego, está ali ganhando R$1.000. Mas se ela encontrar um outro emprego, ou mesma coisa que ela está fazendo, vai ganhar R$1.500. Mas, claro que ela vai arrumar um jeito de sair daquele de 1.000 para ganhar R$1.500. A pessoa está fazendo um curso. Se ela está fazendo um curso pagando, por exemplo, R$100 e tem que pagar R$30 de passagem, se ela arrumar perto da sua casa, para não gastar aquela passagem, ela vai trocar. Por quê? Qual o melhor para a pessoa? É aquilo que lhe é conveniente. É aquilo que vai lhe satisfazer. Né? O ser humano, ele vive nessa procura constante, procurando sempre o melhor para si e para a sua vida e para a sua família. Nós vimos aqui, no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, as pessoas se encontrando com Jesus. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos de demônios. Toda a cidade estava reunida na porta, porque aonde chegava o nosso Senhor, as pessoas afluíam, porque ele tinha coisa boa para conseguir as pessoas. Nosso Senhor sempre, no momento em que ele estava aqui neste mundo, sempre era novidade, sempre trazia as multidões, porque as pessoas tinham vontade de conhecer o nosso Senhor, como foi o caso de Zaqueu, né, que subiu numa árvore. E muitos tiveram esse privilégio. Imagine hoje, se nós pudéssemos estar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, encontrar literalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um privilégio muito grande dos nossos irmãos primitivos, daqueles discípulos e apóstolos, que tiveram o privilégio de poder estar perto do Senhor. Hoje nós temos o Senhor pela fé, né? Quando que o homem procura Jesus? Porque a procura das pessoas são para muitas coisas. Eles procuram uma vida melhor no curso, procuram uma religião, procuram um emprego melhor. Sempre está à procura. E até mesmo, às vezes, de uma família. Tá? Quantos e quantos que ficam naquela expectativa, aí procura algo, um bairro melhor para morar, né?
A pessoa se muda para um local, e aí aquele local a pessoa não gosta, poxa, eu vou mudar para outro lugar melhor, lugar que tem mais condições de vida melhor para mim. Tá? E quando que a pessoa procura Jesus? Quando? Quando ela sente carência. Pessoas com carência. Ela sente carência. Ela sente uma necessidade de contactar com alguém, de conversar. Segundo lugar, quando falta a paz. Quando essa pessoa, ela vive intranquila. Quando que a pessoa procura Jesus? Quando lhe falta o entendimento. Quando que a pessoa procura Jesus? Quando ela sente a vontade de amar eles. Quando ela sente a vontade de amar. Quando ela sente vontade de viver uma vida de amor. Tá? Ela procura Jesus. Quando ela sente a falta de amor, ou seja, a falta de ser amado, de ser amada. Ela procura Jesus. O que os discípulos encontraram quando se encontrou com Jesus? Eles encontraram o mestre dos mestres. Eles encontraram Jesus, o mestre do mestre, que tem o melhor ensinamento, que tem a melhor doutrina, afinal de contas, que é a verdade, não? O que os discípulos encontraram? A libertação. Nós vamos ver aqui, toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou a muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. As pessoas estão assim, não? O que os discípulos encontraram? Jesus libertador. Porque as coisas que as pessoas procuram nesse mundo não libertam espiritualmente, somente Jesus, né, pessoal? O que os discípulos encontraram? O médico dos médicos. Né? Porque aqui nós vimos, assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Ela estava com febre, sogra de Pedro, não? Aproximando-se, ele tomou-a pela mão, levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Diga graças a Deus. A sogra de Pedro, no momento em que ela foi curada, ela começou as atividades. Né? A Bíblia não detalha, mas ela deve ter servido ali alguma coisa de comer ou de beber para aquelas pessoas que estavam ali, enquanto Jesus ministrava a palavra. Porque o nosso Senhor sempre estava ali ministrando a palavra do Pai para aquelas pessoas. Né? Eles encontraram Jesus, pão da vida. E não foi, e foi com grande ênfase que ele disse: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. As pessoas ficavam satisfeitas espiritualmente quando ouviam as palavras, né? Igual os discípulos que iam no caminho de Emaús. De repente, o nosso Senhor, após a ressurreição, apareceu junto com eles. E aí, depois os discípulos comentaram assim: olha, não ardia em nossos corações? Não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? E quando os discípulos estavam perto de Jesus, quando os discípulos estavam perto de Jesus, eles se satisfaziam com o pão. E a palavra, né? E é Jesus. A palavra que ele pronunciava: eu sou o pão que desceu do céu. Eu me lembro de um caso que aconteceu, né? Num presídio. Estava proibido as pessoas entrarem lá com bíblias. Estavam proibidas as pessoas levarem livros. E na revista, na revista que era feita quando as visitas iam visitar os presos no presídio, e então
os guardas olhavam para a bolsa das pessoas que iam visitar os presidiários e não podia levar nada, nem Bíblia, nem nada. Mas tinha uma pessoa lá que ela conseguiu, através de um pão, né? E entrou com o pão, já dava o preço lá dentro. E quando ela entregou o pão lá nas grades, entregou o pão, ela disse assim, a pessoa disse assim lá para o preço, disse assim, olha, isso aí é um pão que eu trouxe para você. É um pão que eu trouxe para você. Mas dentro deste pão existe outro pão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Novo Testamento estava lá dentro do pão, ela colocou lá, né? Para dar lá o preso. A palavra de Deus é o pão nosso, né? O pão nosso de cada dia. Diga graças a Deus. É o pão que sacia a nossa alma. Hoje, o que podemos encontrar em Jesus? Em primeiro lugar, a cura interior. Você sabe que esse mundo que nós vivemos existe aflições, as mais diversas. Não são todas as vezes que nós estamos alegres. Tem momentos que nós estamos tristes, por diversos motivos, por diversas razões. Também os discípulos passavam por esse momento. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, na sua palavra, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Mas ele diz para o nosso consolo, olha, para vocês que estão aflitos, para vocês que estão passando por aflição, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Digam graças a Deus. Olha que coisa linda. O que nós podemos encontrar em Jesus hoje? Em segundo lugar, a paz na nossa alma. É uma das coisas que nós temos uma carência permanente e constante, a paz. E nós sabemos que este mundo sem Deus, as pessoas sem Jesus, elas não têm paz. O profeta Isaías, ele diz, na palavra de Deus, ele diz, o ímpio não tem paz. O que nós podemos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo? A paz. Estado de tranquilidade da alma. Ele disse assim, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Digam graças a Deus. O que nós podemos encontrar em Jesus no dia de hoje? Primeiro, a cura interior. Segundo, a paz da nossa alma. Terceiro, a certeza de vida eterna com Deus. Porque a vida que Jesus concede a nós, pessoal, não é uma vida transitória, não é um momento de alegria, não é uma semana de satisfação, não é um mês de felicidade, não é um ano de regozijos, mas é uma certeza de vida eterna com Deus. A nossa vida com Deus, ela começa a partir do momento quando nós nos encontramos com Jesus. Assim seja. Diga graças a Deus. Ele é o único que concede vida eterna. Jesus. Ele diz, vamos aqui para João. João capítulo 3. Vamos lá. Quarto evangelho. Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo 3. Olha só que coisa linda. O capítulo 3 já começa com a conversa com Nicodemos, né? Ele pergunta o que fazer para entrar no reino de Deus. Um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de noite, disse Rabi. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele.
Jesus replicou: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí, prossegue aqui. Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu de carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilheis do que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Dentro do que nosso Senhor expõe aqui no capítulo 3. É o que nós chamamos de regeneração. O que é regeneração? É a transformação interior do homem que só se dá com a penetração do poder de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo. O que é Evangelho? Segundo nós vimos na Bíblia, é a boa nova, a notícia de que Jesus veio nos ligar com o Pai através do sacrifício que ele fez. O plano de Deus estabelecido através do seu Filho Jesus, para que nós nos reconciliássemos com Deus. E através do poder deste Evangelho é que nós somos regenerados e que nós fomos transformados. E esta coisa linda, maravilhosa, que Deus proporciona a nós, através da pregação da palavra de Deus, essa coisa linda, fantástica e tremenda, que é o Evangelho de Jesus, que transforma vidas, que liberta as pessoas, que é ministrado através dos servos e das servas de Deus, da Igreja de Jesus, neste mundo, no Brasil. E aqui no Brasil agora, neste exato momento, essa oportunidade que as pessoas têm de poder ouvir o Evangelho de Jesus, e através do qual eles receberem essa transformação interior, essas bênçãos, esses beneplácitos que Deus proporciona. Este Evangelho maravilhoso de Jesus que é ministrado pelos servos, pelas servas de Deus, através dos meios de comunicação, através da Igreja de Jesus, através dos ministérios estabelecidos por Deus, está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado aqui no Brasil. Porque um falso profeta, na internet, por todo o território nacional, pelo maior meio de comunicação que existe, e nem todos sabem disso, que é a internet, ele está envenenando e dizendo que esse sistema, essa praticidade da pregação do Evangelho de Jesus não é correto, não é certo, que isso tem que acabar, que isso tem que ser destituído, que as pessoas não têm que ir mais para templo, que templo é dinheiro. E este falso profeta, ele está jogando pesado, pessoal, contra a Igreja de Jesus. Está jogando pesado. Ele está falando declaradamente que as pessoas não podem seguir esse modelo. Vocês estão entendendo? Está jogando pesado, pessoal. Se as pessoas que já se converteram, já aceitaram a Jesus Cristo, que vivem essa vida maravilhosa com Deus, que vivem em comunhão com os irmãos e as irmãs na sua comunidade, no templo, está sendo ameaçado.
Porque o falso profeta está persuadindo as pessoas a abandonar os templos em todo o Brasil. Ele está jogando pesado, negando as escrituras, negando as doutrinas que estão na Bíblia Sagrada, palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus. Ele está negando a Bíblia. Sexta-feira, aqui na nossa igreja. Sexta-feira, hoje é quarta, depois da manhã, nós vamos falar sobre o apostolado e o discipulado de Jesus. A instituição da ordem eclesiástica da igreja. Nosso Senhor estabeleceu que este falso profeta depõe contra. Ele está depondo contra. Ele diz que não pode ter sacerdote, que não pode ter pastor, porque o único pastor é Jesus. Aqui na Bíblia, ele é o sumo pastor. Mas a instituição eclesiástica, a ordem eclesiástica, que ele depõe, é sobre isso que nós iremos falar na próxima quarta-feira. E nós estamos sendo questionados pelo falso profeta. O falso profeta está nos questionando na internet. Ele está colocando os vídeos nossos que estão gravados aqui, está colocando lá no canal dele, está nos questionando para as centenas e centenas de pessoas que já acompanham ele em todo o Brasil. Nós estamos anotando os refrões do falso profeta. E nós vamos falar o nome dele. Por quê? Nós vamos falar o nome dele. Porque ele está nos questionando. Eu ia falar das coisas que ele está expondo, do confronto que ele está fazendo, do jogo pesado que ele está fazendo contra a igreja de Jesus. Chamando a igreja de Jesus de prostíbulo, de sinagoga de Satanás, dizendo que a Bíblia é um lixo. Eu nunca vi isso, pessoal. Chamando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um lixo. Isso está na internet. Ele fala diversas vezes. Tem vários vídeos dele. Ele diz que a Bíblia é um lixo. O que é isso, pessoal? As pessoas que não têm entendimento é pessoa de por ele. E quantos que já estão abandonando as igrejas por causa do que ele está falando? É interessante, sabe o que eu estou observando? Nos questionamentos que ele está fazendo nos vídeos, das duas gravações que nós já fizemos. Falamos sobre a palavra de Deus, que ele nega que a Bíblia é a palavra de Deus, e o segundo vídeo que nós falamos na sexta-feira passada, do templocentrismo, de um termo criado por ele, do templocentrismo, e ele está questionando o nosso vídeo. Então, como ele está questionando, então eu vou falar o nome dele. Vou falar sexta-feira. Eu não iria falar o nome dele, eu ia falar as coisas aqui, eu ia falar o nome dele. Mas a guerra de ideias está começando. Agora, sabe o que eu estou observando? Eu estou observando que a grande maioria das pessoas que escrevem lá no canal dele está falando a favor do que ele diz. Olha só que coisa. O questionamento que o falso profeta está fazendo do vídeo do bispo Afonso Querubim, as pessoas estão falando a favor dele e criticando o que eu estou dizendo aqui. Olha só como é que o cara está sendo um perigo, pessoal. Se ele colocar uma igreja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do Brasil, ele já tem multidão. Ele vai ser o Billy Graham.
Ele vai ser o novo pregador da América do Sul. Se ele colocar em uma igreja em qualquer lugar do Brasil, já tem multidão. Sabe o que ele chama? Eu escrevi aqui uns termos que ele usa, vou falar desse termo. E sexta-feira eu vou falar o nome dele. Então, falso profeta, eu vou ter que falar o seu nome, porque você está questionando o que eu estou dizendo. E aí eu vou ter que falar com o povo da nossa igreja e vou ter que falar com você. Eu vou ter que falar com você também. A guerra está só começando. Olha as frases do falso profeta. O espírito é o entendimento. Acabou o milho, acabou a pipoca. Jesus não é o Salvador. Visão do processo religioso. São os termos que ele usa nas suas palestras. Meu amado, minha amada. Ele tem uma fala mansa, pessoal. Blasfemado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Membrado do sistema religioso, ou ex-membrado do sistema religioso. E outras razões mais que nós vamos trazer aqui. Nós vamos falar seu nome aqui, viu? Vamos ter que falar, porque você está questionando. Você está questionando, tudo bem. Não sou contra você questionar. Eu não sou contra, porque eu estou no ar também. Você está envolvido. Já que você se apresentou aí, então eu vou ter que... Nós vamos ter que nos encontrar, né? Nós vamos ter que nos confrontar agora. Para mim, está no primeiro tempo aí do igual futebol, está aí nos 10 minutos. Entendeu? Está no primeiro tempo. Nós vamos falar sobre este que está aí envenenando a igreja de Jesus no Brasil, pessoal. O cara está jogando pesado, chamando a igreja de Jesus de sinagoga de Satanás. São expressões que existem na Bíblia. Mas são todas as igrejas? É todo o povo de Deus? Ele que conhece as Escrituras sabe que existe o joio e o trigo. Existe erro no meio religioso? Existe. Onde está o erro? Mas você vai generalizar tudo? Vai manchar a igreja de Jesus, que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Sexta-feira, vamos falar o nome desse que está jogando pesado aí em cima do que ele chama sistema religioso. O cara está terrível. Ele tem uma fala mansa. Ele diz que ele não tem igreja, mas ele já tem uma discípula do lado dele, que é a companheira dele, esposa, que já está... Quando ela começou, eu acompanhei na internet, ela ficava quietinha do lado dele, só olhando para ele. Agora ela está falando mais do que ele. Ela está craque agora nas heresias dele, ela está craque. E ela era uma ex-membro de uma denominação evangélica. E agora ela está... Se Deus levar ele para a glória, se Deus levar ele dessa para outra, o verdade oculta, eu já estou falando já, porque eu não ia escapulir, eu ia falar o verdade oculta 1, verdade oculta 2, prepare-se. Não vai ficar desamparado, não, porque a mulher, a pessoa que está do lado dele, a companheira dele, está craque. E assim estão as pessoas que estão vendo-o pela internet. Sexta-feira, viu? Você não pode perder, não pode deixar de estar aqui. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, e fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, sou o Bispo Afonso Querubim. E na sexta-feira nós vamos estar aqui, através aqui dos nossos amigos aqui, né? Do Justice TV. Um abraço a todos vocês. Você pode escrever aí, escreva à vontade, viu? Porque a guerra está começando. Nós estamos depondo contra aquele que está jogando pesado em cima da igreja de Jesus. Até o próximo encontro, em nome do Senhor. Nós vamos voltar aqui com vocês.